Em 1881, arqueólogos fizeram uma descoberta inacreditável ao abrir o sarcófago de Ramsés, o Grande, no esconderijo real de Deir el-Bahari. Dentro, para além da múmia do faraó mais poderoso do Egito Antigo, encontraram algo que jamais deveria estar ali. Textos hieroglíficos, misteriosamente cobrindo as paredes internas do sarcófago. Textos que nunca haviam aparecido em nenhum outro túmulo real. Textos descrevendo um ritual conhecido apenas pelos faraós mais poderosos. Era o Livro da Aurora, um texto sagrado, tão secreto, que apenas 3 cópias completas sobreviveram até os dias de hoje. E uma dessas cópias, acredite ou não, estava nas mãos de Cleópatra, a última rainha, 1200 anos após a morte de Ramsés. Esta é a história de como um ritual funerário esquecido conectou 2 dos governantes mais famosos da história egípcia, através de um milênio de segredos. O Livro da Aurora era o complemento do famoso Livro dos Mortos. Enquanto o Livro dos Mortos descrevia a jornada do Sol através das 12 horas da noite, o Livro da Aurora revelava os segredos das 12 horas do dia. Mas havia uma diferença crucial. O Livro dos Mortos estava disponível para qualquer pessoa que pudesse pagar um escriba. O Livro da Aurora era exclusivo da realeza. Apenas faraós tinham permissão para conhecer os rituais diurnos. Apenas faraós podiam aprender como o deus Sol Ra navegava através do céu durante o dia. E apenas faraós sabiam como usar esse conhecimento para garantir poder eterno. Quando o professor Maspero examinou o sarcófago de Ramsés, o Grande, pela primeira vez em 1881, ele percebeu que os textos eram diferentes de tudo que já havia visto. O sarcófago era feito de granito rosa de Assuão, pesando mais de 4 toneladas. Mas não era o peso que impressionava. Era a complexidade dos hieróglifos. As paredes internas do sarcófago eram cobertas por 3.647 hieróglifos individuais. Maspero contou cada um deles. Levou 3 meses, apenas para fotografar todas as inscrições. Os hieróglifos descreviam 12 divisões do dia, cada uma governada por um aspecto diferente de Ra. Cada hora tinha seus próprios deuses guardiões, seus próprios perigos, seus próprios segredos. Mas havia algo mais entre os hieróglifos oficiais. O professor Maspero descobriu marcas menores, quase imperceptíveis, pequenos símbolos gravados com uma ferramenta diferente, provavelmente após o sarcófago ter sido oficialmente concluído. Eram anotações pessoais. Ramsés, o Grande, havia adicionado suas próprias notas ao texto sagrado, modificações baseadas em experiência pessoal. Na sessão da 6ª hora, Ramsés adicionou: confirmado no ano 23 de meu reinado, após vitória em Kadesh. Os deuses revelaram o movimento dos hititas 3 dias antes da batalha. À 6ª hora, o olho onisciente havia funcionado. Ramsés documentou isso em seu próprio túmulo. Esta descoberta mudou tudo. O Livro da Aurora não era apenas teoria teológica. Era prática aplicada. Ramsés, o Grande, realmente acreditava que os rituais funcionavam. E ele tinha evidências. A primeira hora do dia, chamada Horus do Amanhecer, começava com o nascimento do sol. Os textos descreviam Ra emergindo do mundo inferior, renovado após sua batalha noturna contra Apófis, a serpente do caos. O faraó, que conhecia os nomes secretos dos deuses desta hora, poderia invocar o poder do renascimento. A 2ª hora, chamada a Barca Solar, mostrava Ra navegando através do céu em sua barca solar. Os textos revelavam os nomes dos remadores divinos. Conhecer esses nomes dava ao faraó o poder de navegar através dos desafios políticos.
Com a mesma facilidade que Ra navegava pelo céu, a terceira hora era a hora da glória. Nesta divisão, todos os seres no universo louvavam Ra. O faraó que dominava este ritual poderia garantir lealdade absoluta de seus súditos. Os textos especificavam orações exatas, gestos precisos, oferendas específicas. A quarta hora, chamada a Hora da Calmaria, descrevia o ponto onde Ra havia estabelecido seu domínio completo sobre o céu matinal. Os ventos obedeciam. As nuvens se dispersavam. A jornada fluía sem resistência. Para o faraó, esta hora ensinava a arte de governar sem oposição visível. Os textos instruíam o governante a identificar e neutralizar ameaças antes que se manifestassem. No sarcófago de Ramsés, o Grande, esta seção estava gravada com particular cuidado. Os hieróglifos eram mais profundos, preenchidos com pigmento azul lápis lazuli, a cor da realeza divina. Ramsés havia dado atenção especial a esta hora. Durante seu reinado de 66 anos, ele enfrentou notavelmente poucas rebeliões abertas. Coincidência? Ou a aplicação meticulosa dos ensinamentos da quarta hora? A quinta hora era a hora da força máxima. O sol subia em direção ao zênite. Ra acumulava força máxima. Os textos desta hora descreviam não rituais, mas responsabilidades. O poder pleno exigia justiça plena. O faraó, no auge de sua força, deveria demonstrar maior sabedoria, maior moderação, maior compaixão. O poder sem sabedoria levava à ruína. Esta seção continha avisos severos. Faraós que abusaram do poder pleno da quinta hora foram listados como exemplos negativos. Seus nomes foram riscados, suas múmias foram destruídas, seus cás erravam sem descanso. A mensagem era clara. Poder máximo exigia responsabilidade máxima. Mas as horas mais poderosas eram a sexta e a sétima, quando o sol estava no zênite. A sexta hora, chamada o olho onisciente, concedia ao faraó conhecimento profético. A sétima hora, o conselho de Ra, permitia ao governante julgar com sabedoria divina. Ramsés o Grande não apenas tinha esses textos em seu sarcófago. Evidências arqueológicas mostram que ele praticava esses rituais diariamente, durante seu reinado de 66 anos. O mais longo reinado na história egípcia. Coincidência? Os antigos egípcios não acreditavam em coincidências. Mas aqui está o mistério. Intrigou egiptólogos por mais de um século, como Cleópatra, a última rainha, governando 1200 anos depois, conhecia exatamente os mesmos rituais? A resposta foi descoberta em 1998, quando arqueólogos marinhos exploraram as ruínas submersas do Palácio Real de Alexandria, no que restava da biblioteca privada de Cleópatra. Entre estátuas derrubadas e colunas quebradas, encontraram fragmentos de papiro. Fragmentos que, quando reconstruídos, mostravam partes do livro da Aurora. A descoberta aconteceu por acaso. O mergulhador Francisco Godoy, liderando a equipe de arqueologia subaquática, estava documentando uma estátua de Ísis quando notou algo preso embaixo. Uma caixa de cedro, preservada pela lama anaeróbica do fundo do mar, selada, intacta, após 2000 anos submersa, quando a caixa foi aberta no Laboratório de Conservação de Alexandria. Os arqueólogos encontraram 47 fragmentos de papiro. Alguns não maiores que uma unha, outros do tamanho de uma mão, todos escritos em grego demótico, com tinta preta de carbono, e nas margens, em tinta vermelha ocre, anotações em uma caligrafia diferente, mais cursiva, mais apressada, mais pessoal,
a paleógrafa Dra. Helena Paliou. Sarah Clarkson, da Universidade de Cambridge, comparou a caligrafia das margens com cartas conhecidas de Cleópatra, preservadas em outros arquivos. A correspondência era perfeita. As curvas do épsilon, o ângulo do tau, o loop do ômicron eram as mesmas. Cleópatra, a última rainha, havia segurado aqueles papiros, havia escrito aquelas notas, havia estudado aqueles textos, mas não era uma cópia qualquer. Era uma tradução em grego demótico, a língua que Cleópatra usava, e havia anotações nas margens, anotações na própria caligrafia de Cleópatra. A egiptóloga Dra. Zahi Hawass, examinando os fragmentos em 2004, declarou: Cleópatra não apenas conhecia o livro da Aurora, ela o estudava intensamente. As anotações mostram que ela praticava os rituais. Ela acreditava que esses textos de 1000 anos ainda funcionavam. As anotações de Cleópatra são reveladoras. Ao lado da descrição da primeira hora, ela escreveu: realizado ao amanhecer antes de audiências importantes. Eficaz para renovar energia. Na descrição da sexta hora, ela anotou: usado antes de negociações com Roma. Visões confirmadas. 3 vezes, Cleópatra estava usando rituais que Ramsés, o Grande, havia praticado mais de 1 milênio antes. Mas como ela obteve acesso a esses textos secretos? A resposta está na Biblioteca de Alexandria. Quando Ptolomeu I fundou a biblioteca em 283 a.C., ele tinha uma missão obsessiva: coletar todo o conhecimento do mundo. Isso incluía textos sagrados que eram mantidos em segredo nos templos egípcios há milênios. Ptolomeu ofereceu aos sacerdotes egípcios algo que eles não podiam recusar: proteção real e financiamento generoso em troca de acesso aos textos secretos. Os sacerdotes concordaram, mas com uma condição: os textos permaneceriam em grego antigo e demótico. Apenas a família real poderia lê-los. Durante 250 anos, os Ptolomeus guardaram esses segredos. Cleópatra, a última da dinastia, herdou não apenas um trono, mas uma biblioteca de conhecimento proibido que remontava aos primeiros faraós. Mas Ramsés, o Grande, não foi o único faraó a conhecer o livro da Aurora. Evidências arqueológicas mostram que pelo menos 7 outros governantes possuíam cópias completas ou parciais do texto. Tutmés III tinha uma versão abreviada em seu templo mortuário em Deir el-Bahri. Seti-Prei, pai de Ramsés, o Grande, possuía uma cópia em seu túmulo no Vale dos Reis. Ramsés III copiou os textos quase palavra por palavra de seu ilustre antecessor. Mas aqui está o detalhe fascinante. Apenas as cópias de Ramsés, o Grande, e de Cleópatra contêm anotações pessoais. Todos os outros textos são puramente rituais, copiados pelos escribas sem modificação. Ramsés e Cleópatra foram além. Eles não apenas leram o livro da Aurora, eles o testaram, experimentaram, documentaram resultados, transformaram teologia em prática. Esta conexão vai mais fundo. Em 2007, arqueólogos descobriram algo extraordinário no Museu Egípcio do Cairo. Um pequeno amuleto de lápis lazuli, não maior que um polegar, encontrado entre os pertences pessoais de Cleópatra preservados no museu. O amuleto era esculpido na forma de um escaravelho, símbolo de renascimento. Na base plana do escaravelho, uma inscrição microscópica em hieróglifos. A inscrição dizia: Ramsés, o Grande, conheceu os segredos da Aurora. Cleópatra, a filha de Ra, caminha no mesmo caminho. O ciclo continua. Este amuleto foi feito por Cleópatra ou para Cleópatra.
Ela se via explicitamente como herdeira espiritual de Ramsés, não apenas como faraó, mas como praticante dos mesmos rituais secretos. Ela não estava copiando Ramsés. Ela estava continuando seu trabalho após um intervalo de 1.200 anos. Mas por que Cleópatra acreditava que rituais de 1.200 anos ainda funcionariam? A resposta está na filosofia egípcia do tempo. Os antigos egípcios não viam o tempo como linear. Para eles, o tempo era cíclico. Cada nascer do sol repetia o primeiro nascer do sol na criação do mundo. Cada faraó era a reencarnação de Horus. Rituais que funcionaram para Ramsés funcionariam para Cleópatra, porque, no universo egípcio, eram essencialmente a mesma pessoa ocupando a mesma posição no mesmo ciclo eterno. O historiador grego Plutarco, que visitou Alexandria e conheceu pessoas que haviam servido Cleópatra, escreveu sobre seus hábitos matinais. Ele descreveu como ela realizava elaborados rituais privados ao amanhecer, antes de começar seus deveres reais. Plutarco, não entendendo o significado, chamou isso de superstição egípcia, mas não era superstição, era estratégia. Cleópatra enfrentava desafios que poucos faraós haviam enfrentado. Roma, a superpotência do Mediterrâneo, ameaçava engolir o Egito. Seu próprio irmão conspirava contra ela. O tesouro real estava esgotado. Ela precisava de cada vantagem possível. Os rituais de O Livro da Aurora ofereciam essa vantagem, não através de magia literal, mas através de disciplina mental e preparação psicológica. A primeira hora, Horus do amanhecer, era um ritual de renovação. Cleópatra acordava ao amanhecer, recitava as orações de renascimento, visualizava-se como Ra emergindo vitorioso do mundo inferior. Este ritual não invocava poderes sobrenaturais. Ele programava sua mente para enfrentar cada dia com confiança renovada. A sexta hora, o olho onisciente, envolvia meditação profunda ao meio-dia. Os textos instruíam o faraó a visualizar cada possibilidade futura, cada movimento de seus inimigos, cada consequência de suas decisões. Não era profecia mágica, era planejamento estratégico sistematizado. A sétima hora, o conselho de Ra, era um exercício de julgamento. O faraó imaginava estar diante de Ra, defendendo cada decisão que havia tomado. Se não pudesse justificar uma decisão para os deuses, não deveria implementá-la. Era um sistema de verificação ética embutido na prática religiosa. Cleópatra aplicou esses métodos às suas negociações com Roma. Antes de cada encontro com Júlio César, ela realizava o ritual da sexta hora, visualizando todas as táticas que ele poderia usar. Quando ela finalmente o conheceu, ela estava preparada para cada argumento, cada sedução, cada ameaça. Os romanos a chamavam de feiticeira, não porque ela praticava magia, mas porque ela parecia prever seus movimentos. O segredo não era sobrenatural. Era preparação meticulosa, disfarçada de ritual religioso. Mas há evidências de que Cleópatra acreditava que os rituais tinham poder real, além da preparação mental. Em seus aposentos privados no palácio, arqueólogos encontraram um altar solar. Um pequeno santuário orientado precisamente para capturar o primeiro raio de sol da manhã. Ao redor do altar, inscrições em hieróglifos. Os nomes secretos de Ra, listados em O Livro da Aurora. Cleópatra não estava apenas usando os rituais como ferramentas psicológicas. Ela realmente acreditava na cosmologia egípcia. Ela via a si mesma não como uma rainha grega governando o Egito, mas como uma verdadeira faraó, herdeira direta de Ramsés.
conectada aos deuses através dos mesmos rituais milenares. Essa dualidade religiosa era parte integral da sua estratégia de poder. Para os egípcios, ela era a filha de Ra, praticando os rituais sagrados dos faraós. Para os romanos, ela era uma rainha helenística sofisticada, versada em filosofia grega. Cleópatra transitava entre identidades com a mesma facilidade com que Ra mudava de forma através das 12 horas do dia. O livro da Aurora fornecia o roteiro para essa performance. Cada hora tinha sua própria persona, seu próprio aspecto de divindade. Cleópatra aprendeu a encarnar diferentes facetas de poder dependendo da hora do dia e da audiência que enfrentava. Ao amanhecer, ela era Ra renascido, radiante e invencível. Ao meio-dia, ela era o olho onisciente, observadora onisciente. Ao anoitecer, ela era a preparadora do pôr do sol, sábia e contemplativa. Cada papel sustentado por séculos de autoridade faraônica, a 8ª hora, logo após o zênite, era chamada a Hora da Glória. Ra havia passado seu pico, mas ainda irradiava poder imenso. Esta era a hora da sabedoria adquirida através da experiência. Os textos ensinavam que o faraó, em seus anos posteriores, possuía um conhecimento que nenhum jovem poderia alcançar. A 8ª hora celebrava a maturidade. Não lamentava a juventude perdida. Ramsés, o Grande, que governou até os 90 anos de idade, exemplificava perfeitamente os ensinamentos da 8ª hora. Seus últimos anos foram marcados, não por fraqueza, mas pela consolidação do seu legado. Ele supervisionou pessoalmente a construção de mais monumentos na velhice do que na juventude. Abu Simbel, seu maior templo, foi concluído quando ele tinha mais de 60 anos. A 8ª hora transformava o declínio físico em ascensão espiritual. A 9ª hora era a hora da transmissão. Ra preparava-se para passar seu conhecimento aos deuses da noite. O faraó desta hora aprendia a arte da sucessão. Como garantir que seu legado sobrevivesse? Como escolher e treinar sucessores? Como transferir poder sem perder autoridade? Os textos eram explícitos. Um faraó que não dominava a 9ª hora deixava o caos como herança. Cleópatra marcou esta sessão com anotações particularmente amargas. Ela escreveu em grego: "Sem herdeiros dignos, o ciclo se rompe comigo." Ela sabia que era a última dos Ptolomeus. Seus filhos com Júlio César e Marco Antônio não seriam faraós. A 9ª hora a ensinou a arte da sucessão. Mas não havia sucessão possível, apenas o fim. Mas o aspecto mais intrigante do livro da Aurora de Cleópatra são as horas que ela marcou com mais atenção, a 10ª e a 11ª hora, próximas ao pôr do sol. A 10ª hora é chamada a hora da preparação. Os textos descrevem Ra preparando-se para descer ao mundo inferior, onde enfrentará Apófis. O faraó que domina esta hora aprende a preparar-se para as batalhas mais difíceis. Cleópatra marcou esta sessão extensivamente, com anotações sobre preparativos para a guerra. A 11ª hora é chamada a hora da decisão final. Ra está na entrada do mundo inferior, prestes a enfrentar o caos absoluto. Neste momento, o Deus deve decidir se avança ou recua. Os textos afirmam que um verdadeiro faraó sempre avança, confiando na ordem divina. Ao lado desta sessão, Cleópatra escreveu uma única palavra em grego: aspis. Aspis é a palavra grega para serpente, a serpente sagrada do Egito, o uraels que os faraós usavam na testa, o símbolo de poder real e proteção divina. Mas Aspis também era o nome comum para a cobra egípcia, a serpente que Cleópatra escolheu para tirar sua própria vida.
Esta anotação sugere algo perturbador. Cleópatra planejou sua morte como o ato final do ritual do Livro da Aurora. Ela via seu suicídio, não como derrota, mas como a entrada deliberada de Ra no mundo inferior, uma jornada necessária antes do renascimento. Para Cleópatra, a morte não era o fim, era a 12ª hora do dia, quando Ra desaparece abaixo do horizonte, apenas para renascer na manhã seguinte. Ela acreditava que estava completando o ciclo que Ramsés havia começado 1200 anos antes. Quando arqueólogos analisaram os fragmentos do Livro da Aurora de Cleópatra, descobriram que a última página estava queimada, propositalmente queimada. Apenas poucas palavras sobreviveram. A 12ª hora termina. A primeira hora começa. O ciclo é eterno. Cleópatra queimou a última página antes de morrer. Um ato ritual. A destruição do texto marcava o fim de uma era e o início de outra. O fim da dinastia ptolemaica e do Egito faraônico, mas também em sua cosmologia. O início de sua jornada através do mundo inferior em direção ao renascimento. Os romanos que entraram em seus aposentos após sua morte encontraram o altar solar ainda decorado com oferendas frescas, incenso ainda queimando, os nomes secretos de Ra ainda visíveis nas paredes. Cleópatra havia realizado o ritual da 12ª hora antes de segurar a serpente. Para os romanos, foi o suicídio dramático de uma rainha derrotada. Para Cleópatra, foi a conclusão ritual de um dia que começou 1200 anos antes com Ramsés, o Grande, e terminava com ela. Um único dia eterno no tempo cíclico egípcio. O Livro da Aurora, que Ramsés colocou em seu sarcófago, prometia vida eterna através do conhecimento dos ciclos solares. Cleópatra acreditava que, ao seguir os mesmos rituais, ela compartilharia o mesmo destino, não vida física, mas existência eterna como parte do ciclo divino. Hoje, os fragmentos do Livro da Aurora de Cleópatra estão no Museu Nacional de Alexandria. Ao lado deles, fotografias dos hieróglifos do sarcófago de Ramsés, o Grande, lado a lado. Os textos são idênticos. 1200 anos separam os dois faraós, mas as palavras são as mesmas. A última faraó do Egito e o maior faraó do novo reino, unidos através de um livro que prometia que o dia sempre retorna após a noite, que o poder sempre renasce após a morte, que o ciclo nunca termina. Cleópatra morreu acreditando que ela era Ra, completando a 12ª hora. Ramsés foi enterrado com textos prometendo que ele renasceria com cada amanhecer. Ambos praticaram os mesmos rituais, ambos acreditaram na mesma cosmologia. E em uma manhã de agosto, 2000 anos depois da morte de Cleópatra, o sol nasce sobre o Egito exatamente como sempre nasceu. O ciclo continua. A primeira hora começa novamente, exatamente como o Livro da Aurora prometeu. Talvez Ramsés e Cleópatra estivessem certos o tempo todo